Oiê! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo, E eu sou a Nath, nós somos a família Café com Leite Podcast. Pega o seu café ou seu chimarrão. e vem conversar com a É gente isso daquele aí, jeito, aqui na nossa mesa, com um bolinho, com um pão, sei lá o que que você vai cafezinho, ter. dessa vez café. É, também, o meu café com leite. Estou fazendo jus ao nome. E onde que eles podem nos achar por Pode nos aí? achar no YouTube e no Spotify procurando Família Café com Leite Podcast, ou pode também nos encontrar no Instagram, que é @cclpodcast. Família CCL Família Podcast. CCL Podcast. Isso aí. Então, hoje nós, não Tô continuando, comendo. né, mas nós vamos abordar um tema bem interessante, né, Uhum. que envolve justamente também a questão do por que que o nome, né, É, Família Café com Leite, que refere-se às nossas diferenças ou às nossas coisas nossas em comum. coisas em comuns, né? Será que qual lado ganha mais? As diferenças O ou o que 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 é nos comum? aproxima mais, né? Exatamente, né? Ou será que Ó, os ASMR. Ou será que os opostos se atraíam, né? Era tanta coisa diferente que o negócio Deu certo. veio e começou a se envolver de tal forma que explodiu e formou uma família, né? Sei Tem não. gente que é assim, né? Tem Tem gente gente que é assim. que, que briga tanto, tanto, tanto que se dá bem, né? É Ai, estranho, que né? horror. É estranho, né? É. E tem gente que fala assim, nossa, parece que são irmãos, né? Aham, E se tão também se parecidos. dão bem, né? Interessante que no final a gente já vai falar sobre isso também, vai conversar, né? A perspectiva bíblica sobre essa questão, né? Será que tem que ser exatamente igual ou tem que ser bem diferente para que uma família possa ser formada ou um relacionamento, né, se desenvolva de forma correta? Pois é. E então a gente vai relembrar um pouco das nossas coisas, assim, é engraçado porque como a gente falou um pouquinho no outro episódio, a gente fez amizade primeiro, né? Lógico, a gente era da mesma turma, começou a andar junto e então nas conversas aí, idas e vindas das conversas, a gente foi descobrindo algumas coisas em comum, né? A gente dava risada porque era Uhum. meio bizarro assim, né? Ah, Mas, por exemplo, a gente começou a falar da nossa vida de adolescente, essas coisas assim, e a gente começou a ver muita semelhança no estilo musical, né? Uhum. Que era. Pagode. Deus me livre. Não, nada contra, né? Quem gosta, gosta, mas eu não Totalmente contra, gosto. misericórdia. Não, nós gostamos. Nós gostamos. É, mas eu acho que hoje eu ouço mais do que Ah, sim, eu você. não ouço música hoje em dia quase. É É, muito raro. Aham. é rock, né? É rock, mas é Metal! metal. Tem gente, não vou Ai, falar quem, né? ai. Que já foi num show de uma banda aí bem trash. Mas bem trash mesmo, né? Ai, gente, Eu nem acho que sei nos quem é. dias de hoje daria disciplina. Pelo estilo, não pelo estilo da banda, né? Porque o Não, estilo o estilo musical não é o problema, né? Mas o que o envolve a ambiente. banda, né? O ambiente, né? Meio Sepultura, né? Quem pegar, pegou. Quem pegar, pegou, né? Ai, ai, pois é, a gente gostava de. Gosta. Barra gostava, não, né? Gosta, mas eu ouço muito pouco hoje em dia. Mas também eu sou bem oposta, assim, que eu gosto de metal, eu gosto mesmo de ouvir. Mas eu gosto de um reguezinho também. É bem oposto, nada a ver, mas eu gosto. Enfim. Ai, ai. Como eu canto, eu sempre ouvi, assim, coisa bem variada mesmo. É, eu gosto muito de, tipo, Djavan também, eu curto pra caramba. Esses estilos, alguns MPBs também eu curto, depende. Mas, assim, só pra ouvir mesmo, de curtir, curtir, assim, é bom uma coisinha mais pesadinha. É, Ai. eu fui introduzido através do Oficina G3. Acho que praticamente Ah, todo sim. mundo, né? É, e eu por causa dos meus irmãos, né, na real. É. Não é verdade. Ui. Não foi a Oficina G3. A Oficina G3 foi
acho que consequência do que os meus irmãos e os meus primos ouviam, porque eles eram mais velhos, né? Nós. Tem essa semelhança. Verdade! Onde é que a gente fala isso? Que os meus irmãos e os meus primos ouviam muito na época do LP, do disco de vinilzão, né? Petra. Olha, se você não conhece a banda Petra, rapaz, você tem que conhecer. É muito bom. Na verdade, Eu achei que tinha criança chorando. Mas acho que não é, não. eles foram quase que os precursores do rock cristão mundial, né? Então os meus irmãos, os meus primos ouviam bastante do Petra. Depois eu fui pro White Cross, Bride, né? E depois outros. Esses aí não é do meu tempo, não. Bem. Mas Eu não acho que ouvi de esse. 2000 e pouco pra cá, o que prevalece na minha playlist é uma banda só, basicamente, né? Que é Nárnia. Não é Crônica de Nárnia, tá? O nome da banda chama Nárnia. Isso. Se você procurar aí Nárnia Band, você vai encontrar aí as músicas deles que são show, são top. Mas daí, questão de músicas brasileiras, de Djavan, essas coisas assim, eu não sou tão culto assim, não. Culto. Não me interessa, não. Eu não acho legal. Daí no Brasil tinha a Oficina G3, né? Tinha o Fruto Sagrado. Porque ele é mais crente, porque ele tá falando tudo banda cristã e eu falei tudo secular. Tinha um Fruto Sagrado também, eu escutava. Tinha Metal Nobre, nossa, muito legal. Tem Stauros também, que era legal pra caramba, você não via, né? Tinha também a Banda Virtude, eles só tiveram um CD só, que é bem legalzinho, né? Mas basicamente eu ouço quase absolutamente Nárnia do que essas outras bandas. É bem Nárnia mesmo. Eu sou aquele que fica ouvindo o CD, né? Aquela época do CD, né? Até furar, até gastar um negócio também. assim. Porque daí música cristã eu ouvia mais por como eu falei que eu canto, né? Então a gente sempre tinha que estar aprendendo músicas novas, né, para cantar na igreja e tal. Então eu sempre fiz parte dos grupos musicais da igreja. Então eu sempre ouvia meio que a gente cantava assim. Então daquela época áurea de Diante do Trono, Hillsong e essas coisas assim. Não só isso, tá? Eu falei esses dois porque foi, assim, né? O top 10 da adolescência, assim, né? Acho que na nossa época só se ouvia Diante do Trono. Acho que só era comunidade essa... da Graça de Ubatuba, que eu sou, né? As coisas de São Paulo, de repente, lá é de diferente, Maringá, né? E também eu não procurava muito, né? Ademar de Campos, né? Que ele era da Comunidade da Graça. E aí tem a Raquel Novaes, Nunca Baruch. tinha ouvido falar de Raquel Novaes. Sério? Na minha adolescência? Nunca. Nossa, olha só. Então é mais do povo do estado de São Paulo, de repente, né? De repente era eu também, né? Também, porque né, ela canta em outras igrejas por aí, né? Então, quem conhece, conhece, enfim. Mas é isso. Então, a música foi uma das coisas que a gente achou divertido, que a gente curtia mais ou menos a mesma coisa, né? Cor também a gente tinha mais parecido, né? Aqui não era por escolha de... Não, sim, a gente fez o interesse, né? fundo porque tinha que ter um fundo. Mas a gente curte as cores básicas e como, né, a gente curtia metal, rock, essas coisas, você sabe aí, quem passou essa fase de adolescência do metal sabe que só se vestia preto, né? Então a gente tem muita roupa só preta, ou só branca, ou azul, é tudo as Ou básicas lisas, sabe? Então às vezes tinha dias lá no IBEL onde a gente se conheceu, que a gente chegava no pátio, os dois vestidos igual, sem querer. Calça jeans, all-star preto e camiseta branca, ou camiseta preta, ou camiseta azul. Tipo, era sempre cinza, né? E cinza também. Aí eu acho engraçado que uma vez, na época do seminário, se eu não me engano, que a gente morava no prédio do seminário, né? Então tinha outros casais lá. E a área de serviço era uma área comum, né? Então você estendia a roupa lá onde todo mundo estendia a roupa. E uma das meninas falou assim, é fácil saber quando é a Nath que lava a roupa.
Ou é tudo branco, ou tudo preto, ou tudo cinza, é tudo... Então sabe que é a nossa. Ai, ai, isso é engraçado também. E Eu tive até depois... coturno na minha adolescência. Ah, você coturno. Aham. Mas eu não andava, tipo, De rock... com de ele por bermuda cima. coturno, né? Era... Usava Não de destacava, sapato, né? né? É. Normal. Uhum. Mas era aquele ambiente... Eu usei pulseira de espinho, tá? Aquelas coisas assim, entendeu? Pra quem já frequentou certos tipos de shows, é Ai, meu normal, né? Deus. Ai. Eu nunca... Ah, vamos fazer uma Ah, é diferença que... aqui. Na nossa época tinha uma vertente de estilo que não era rock preto. Os mais novos não conhecem isso, né? Que eram os emos. Ah, mas não era emo. Então, eu queria destacar, eu, pelo menos, eu não era emo. Não, eu também não era Com o emo. cabelinho assim, em cima Não. do olho, passar sombra Hoje sombra debaixo do olho, né? E-girl ou e-boy é meio esse estilo emo aí da atualidade. É, a atualidade eu não conheço muitos os nomes, as coisinhas, não. Tô por fora, super fora mesmo. É. Mas era isso. E a gente tem outras gostos, assim, por exemplo, de viagem, né? Gosto de... Ah, sim. A gente gosta muito de viajar, sempre gostamos. Mas acho que eu comecei a viajar mais, assim, depois do IBEL, na real. Antes eu viajava mais com família, assim, no máximo com a igreja, né? Mas de viajar foi depois de você. Eu abri esses horizontes. O que mais? Comida. Ah, comida. O que temos em comum? Ou não temos? Não, temos, né? A pizza a gente tem em comum, os lanches, tipo... Daí, Hambúrguer. dependendo da região, é um nome, né? Por exemplo, em Cuiabá era o Baguncinha, né? E tínhamos um carrinho ali que era... Eu não lembro como é. Como Tigrão. chama? O Tigrão. Tigrão. E assim, era Nossa, muito gostoso. muito bom. E é o tipo de lanche que faz naquela chapa bem suja, né? Com os atendentes todos suados, né? Aquele pano aqui, ó. É, Você limpa aquele tudo, lanche sabe? E bem limpa o rosto também. gorduroso. Mas era uma delícia. Era uma delícia. A gente pedia o lanche e pedia uma KS. Coca bem geladinha. Coca-Cola, né? Tá E aí. Cuiabá, quente, coquinha. Era Show. muito bom. Muito Show, bom. show, show. Aqui já não é mais baguncinha, né? Aqui é X. X. Aham. Só que o X aqui é gigante, né? Ah, é maior do que esse pratinho aqui. É que né? brincam ou falam, não sei se é real ou não, mas que aqui Santa Maria é a capital do X, né? Que aqui tem muita lanchonete e eles fazem um lanche que é tipo do tamanho do prato normal, assim, sabe? Que você tem que dividir com alguém. Pastel também, aqui tem uns pastel gigante. gigantescos, né? Mas isso é uma das coisas que a gente gosta muito, de lanche também. E doce, eu te converti pro doce, né? Ah, isso é verdade. Você não era do doce. Eu não tinha nenhum interesse pra doce. Nenhum interesse. Eu ficava até meio, ele, não gosto muito, não como muito chocolate. Nossa, eu vou comer sozinha, né? É ruim, daí eu ficava meio assim. Até que foi que ele já começou depois do almoço. Podia ter um docinho, né? Essa semana, né? Eu falei, né? Falta um. Mas aí, uma coisa que eu também te introduzi foi o churrasco. A Daí carne foi vermelha, isso. né? Eu não comia muita carne antes da gente casar, né? Porque daí que a gente começou a ter mais alimentação em comum. No IBEL tinha, mas a gente não escolhia, né? Não, era obrigado. Aí, depois que a gente casou, eu comecei a Deixa eu comer fazer muita um parênteses carne. aqui. Depois eu fiquei relembrando que nós conversamos no episódio anterior. Ficou parecendo que Bel era só na coisa de namoro e fuzuê. É que a gente não falou do IBEL em si, né? A Mas gente só falou que do relacionamento. de repente a gente faz um podcast só do Só IBEL. do IBEL. Mas, olha, a questão de relacionamento não chega nesse. É um ponto dentro do oceano. Nossa. É um muito. ponto, porque
o IBEL, são muitas outras coisas É um que instituto acontecem lá, né? bíblico, né? Então a gente vai lá para estudar Tanto, teologia. tanto que diz que lá é um pedacinho do céu. Aham, fazem Diante esse da jogo de palavras. espiritualidade, do envolvimento dos estudos e do envolvimento prático também do que foi ensinado Das durante a relações semana. pessoais ali. Então, por mais que nós tenhamos destacado apenas a questão do relacionamento no IBEL, o IBEL não é só isso. É, pelo amor, não. Na porque verdade, o IBEL como ponto principal é um seminário, vamos colocar assim, né? É um local de estudo teológico. Tá? Só para não achar que a gente foi lá que pra foi isso. que o IBEL é só um oba-oba, né? Só divertimento, ou só um local para achar relacionamentos. Não, né? Isso são coisas secundárias, terciárias, consequências daquilo que é principal, que é o estudo da palavra de Deus. Até porque quando chega no terceiro ano, a gente não acha que o IBEL é um pedacinho do céu, Nossa. mas a gente conta isso no episódio do IBEL. Misericórdia, tá. Churrasco, então eu te A introduzi gente tá com uma colinha aqui, por isso a gente tá olhando pra quem tá assistindo. Sim. Mas o churrasco a gente começou mais também. Não começou mais. Eu acho que você percebeu que eu gostava muito de carne. Acho que foi na viagem para Manaus. Não, porque a gente nem ficou junto, então lá na verdade eu percebi sua tristeza com o peixe, né? Então, por consequência. Não, aí tudo bem. Porque o Paulo não gosta muito de peixe. Ele fala que não gosta, mas aí ele come Eu se como, tem, entendeu? como. Não é Sem aquela problema. pessoa que Eu não "Ai, não rejeito, consigo pegar peixe. Não, ele come. É porque não tem sabor. Ele acha. Ai, tá, ele acha sem graça. Não Mas tem- nós fizemos uma viagem missionária Ai, para que delícia. Manaus. E, nossa, ela foi com uma equipe, eu fui para outra equipe e para outra região. Que a gente era noivo ainda, não era casado, então a gente se separou. Daí, teve um domingo que o pastor falou assim: a gente vai para casa do irmão que ele vai fazer um churrasco. Mas eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu acho que o pastor nunca vai ouvir esse podcast, né? O pastor que nos recebeu, né? Ah, mas Porque não eu fiquei tem feliz. problema. Porque o abençoado, ele dava o café da manhã pra gente por volta das 11 horas da manhã, né? E era pão com café com leite, né? Por que ele fazia isso? Para não precisar dar almoço, né? Então foi uma semana bem atribulada, né? Literalmente, né? E daí, quando chegou o final de semana, ele falou: olha, meu pai. nós vamos na casa do irmão desfrutar de um churrasco. Eu dei glórias a Nossa, Deus, né? aleluia. Fiquei muito feliz. Quando eu cheguei na casa do irmão e eu olhei para a churrasqueira, achei algo estranho. Por quê? Porque na churrasqueira tinha um papel alumínio lá em outra coisa. Eu falei assim, daí eu não quis acreditar na conclusão que eu já vi no meu coração, né? Eu falei, não pode ser, né? Vai ser churrasco de verdade. Só que para o manauara, né, aquilo ali também era churrasco de verdade. Que era churrasco de peixe. Churrasco de peixe. Ai, que delícia. Era um tambaqui, era Eu gostoso, me tal, assim, né? satisfiz na vida. Nas suas proporções, né? Ok, né? Mas eu fiquei frustrado porque a minha expectativa, eu criei no meu coração Que era um a churras verdade nosso, né? que eu comeria uma carne vermelha. E chegou lá um peixe. Peixe. Ai, eu amo. Daí é engraçado que hoje em dia, às vezes, as pessoas falam assim, ai, Paulo, você gosta de peixe? Aí ele fala, Natália gosta. Ai, não é que ele não gosta, né? Mas é aquilo, é um carnívoro mor da Isso. casa. Filmes também, a gente gostava de assistir série, filme bastante, né? Nós tínhamos um ritual de praticamente toda semana ir pro cinema. Né? A gente sempre buscava ali, pelo menos assistir um filme na semana, cada No 15 dia barato, dias. óbvio. E era tipo, por mais que a maioria era Quando ação, tinha filme bom, né? mas a gente variava bastante, né? Sim, A gente sim. nós só não assistíamos filmes de terror, É, filme de terror não. porque nós não achamos graça. Não é legal. A gente não é legal. Mas filme de romance até a gente ia assistir, de comédia, de ação, aventura. E a gente tinha uma rotina assim bem interessante para assistir filmes, Sim, né? sim. E em casa De vez em quando a gente via maratonava série. também. É, sim. Mas de um tempo pra cá,
Sem chance. Especificamente de 2 anos pra cá. Não é a pandemia. Não é pandemia. Casou, na Casou verdade, com a né? pandemia. Casou com a pandemia, mas não foi a pandemia. Foram os filhos mesmo, né? Não que a gente não Que tenha não onde dá pra deixá-los. assistir filme com eles, não é isso? Não, é A que, gente não tem paciência mais pra ver filme muito. perdeu Não sei. Perdeu a coisa, Não sei, assim. eu não Acho que são consigo fases, né? concentrar muito mais, sabe? Pra ficar assim, assistindo uma coisa um tempão. Ai, muito difícil pra mim São hoje em fases também, né? dia. Lógico. Uhum. Eu gosto de assistir filme ainda. Né? O Paulo ainda gosta mais que eu hoje em Só dia. que daí acho que ficou um pouco mais difícil de eu me envolver com o filme. Porque quando eu assisto filme, eu assisto filme. Ele não vê mais nada ao redor. Eu entro no filme. Meu Deus, isso a gente tem de diferente também. Verdade. Depois a gente fala. Eu gosto de filme. Preferencialmente, eu gosto de filme de guerra, de filme de ação e tal. E eu acho mais legal, né? Mas é isso. E tá. E também aí trazendo então para as questões familiares, por exemplo, que a gente foi descobrindo que a gente tinha em comum. Uma delas, que é uma coisa em comum, mas que não é tão feliz assim, é que nossas mães são viúvas. Tanto meu pai como o do Paulo faleceram e acho que 1 ano de diferença, Um ano de né? diferença. E os 2 de câncer também, Isso, né? aham. Então a gente descobriu assim, tipo, nossa. Daí foi engraçado. E foi na só conversa que no IBEL, assim, Foi. antes da gente concretizar nossas conversas de não. relacionamento. Sim, foi na conversa assim, Foi bem interessante. casual, assim. E também a gente, falando de família agora, né? Nós 2 fomos criados na igreja presbiteriana, né? Fomos. Podemos dizer assim. Então, assim, o envolvimento, né? Desde criança, né? Então, com a UCP, a UPA, depois com os adolescentes e até hoje, enfim, né? E daí os trabalhos paralelos, né? Com a equipe de música que você também fazia parte, né? O Paulo toca violão, então ele ajudava, mexia no som também, né? Eu sempre cantei, só cantei, não fiz mais nada da vida. Meus irmãos todos tocam e cantam também, então meu pai cantava, minha mãe cantava também, então a gente também, além de crescer na igreja, assim, né, envolvidos com a igreja desde neném, a gente, lá em casa, a gente sempre foi envolvido com a parte musical também, então tem isso em comum também, né? Não, sua família não é toda envolvida com música, né? Não. Mas Eu lembro sempre que teve minha isso. mãe Cantava no coral, né? fazia parte do coral. Eu lembro que toda quarta-feira tinha ensaio do coral, coral das mulheres, né? Aí eu ia lá pra ficar bagunçando na igreja. Eu era criança na época, mas não. Eu acho que era só minha mãe. As irmãs da minha mãe, a maioria delas cantam, são bem afinadinhas, tipo, faz um grupinho ali entre bonitinho. elas. É bem legal, divide as vozes, é bem legal mesmo de se ouvirem, né? Mas aí, essa questão de afinação. Queremos anunciar, família Porte Thiago. Eu não sou afinado. A Natália tem ouvido absoluto, mas não tem. eu não sou Não afinado. E até no violão eu toco o arroz e feijão, assim. Quem me dera. Bem arroz e feijão mesmo. É, nada como, por exemplo, os Nagasawa da vida. Né? Nossa. Ô família, hein? Pelo amor de Deus. Um abraço pra vocês. Abraço, gente. Ok, essas coisas em comum que nós temos, ainda deve ter mais que... a última que a gente lembrou agora, que a gente tem que falar, é que nós 2 somos os caçulas Verdade. da família, né? Verdade. O Paulo tem mais 2 irmãos mais velhos, né? Um irmão e uma irmã. E eu tenho só mais 4 mais velhos. E a diferença é bem grande, né, de idade entre os irmãos. Né? Por mais, por exemplo, que eu só tenho mais 2, Tá. o primogênito da minha família é bem espaçado de idade comigo, da mesma forma que a primogênita da sua família de idade tá. é bem espaçado. Eu, na verdade, sou espaçada de todo mundo, porque eu vim bem sem esperar, assim. Então, do meu último irmão até também, o que nasceu antes de mim, logo antes, a gente tem 8 anos de diferença. Então, tipo, eu vim... Minha mãe não me esperava, mas eu vim mesmo assim.
Já estava eleita para mim. Já. Nossa. E daí os nossos diferenciais ou as nossas oposições. Nossa, gente do céu. Eu tava dizendo pro Paulo que hoje em dia parece que a cada tempo que passa eu vejo mais ainda nossas diferenças, óbvio, né? Porque a gente tá convivendo mais. A gente tá aí há 12 anos convivendo, né? 12, 13 anos convivendo. Eu digo convivendo 13 anos porque a gente começou a conviver no IBEL, mesmo antes de namorar, a gente já convivia, né? Então, a gente começou a namorar no primeiro ano já de conhecidos, né? Mas é engraçado, gente. Tem um meme na internet aí, um videozinho que viralizou uma época de um... Quem é você nesse vídeo? Tem um cachorrinho assim, sentado assim, e tem um outro assim, ó, correndo em volta. Quem é você no vídeo? Eu sou o cachorrinho sentado, tá? Pode ter certeza. Hoje eu tô mais down ainda, que eu tô à base de antialérgico, então eu tô mais lenta do que o normal. Mas o Paulo é 220. Meu Deus do céu. E eu sou 70, sabe? Perto do 220. Nossa, o cúmulo disso pra mim foi um dia. Era No aqui já? domingo, era aqui. Acho que no nosso primeiro ano aqui. Gente do céu. Nosso primeiro ano aqui, então era a época de frio, eu Época acho, de porque a frio, gente pegou a época de época do frio. frio aqui. E eu Tava acordo, frio. eu acordo assim, depois de algumas horas que eu levantei, né? Eu não acordo na hora que eu levanto. E tá. Eu acordei e tal, a gente estava se arrumando para ir para a igreja. Quer dizer, o Paulo estava se arrumando para ir para a igreja, porque eu ainda estava sentada na cama assim, ó, com os olhos fechados ainda, assim, tentando me acordar, né? E daí o Paulo, nesse. Ai, desculpa, bati, deve ter feito. Blá, blá, blá. Nesse tempo que eu tava ali sentada na cama, acho que ele veio umas 5 vezes me perguntar coisas. Coisas tipo, ai, que gravata, ai, não sei o que lá, essa camisa, ai, não sei o que. Porque ele acorda, parece que já é meio-dia, assim, sabe? Falando assim, ó. E eu aqui. Aí eu não sei. Aham, ai, pode ser. Ai, só assim, sabe? Respondendo assim, com o olho fechado. Aí a última pergunta que ele veio fazer, eu falei assim, por favor, foi a única vez que eu fiz isso. Falei, por favor, não me pergunta mais nada. Ele, ai! Eu falei, por favor, espera eu acordar. Aí tá, daí passou um tempinho assim. Aí ele veio assim, entrou no quarto de novo. Só mais uma coisinha. Aí eu só olhei assim, tipo, ai, gente do céu, não, eu preciso de um tempo, preciso tomar café. Aí eu acordo. Nossa, e o Paulo acorda já assim, tipo, ele não é aquela pessoa que acorda, tipo, falando lento ainda, assim e tal, e vai acordando. Ele acorda acordado já, entendeu? Já é assim, ó. Ai, nossa, não consigo. E pra dormir é a mesma coisa daí, ó, só que ao contrário. Mas o pra dormir não foi sempre assim, né? Pra dormir eu demorava pra caramba pra dormir. Vixe, até no Ibel demorava. Nossa, eu sempre achei que você dormiu rápido. Quer dizer, eu não dormia com você, mas não sei, eu tive sempre essa. Não, mas mesmo no começo do casamento eu não dormia Ah, rápido. sempre Não, dormia. você dormia rápida. Não, eu dormia rápido no ônibus só. Em qualquer lugar você dormia. Ah, não, mas na hora de dormir à noite na cama, eu sempre gostei de ficar um pouquinho acordada. Ah, Porque o meu problema é, eu gosto de deitar e conversar um pouco, sabe? Na cama aí vai dando aquele soninho a mais, assim, sabe? Sabe coisa de acampamento? Quando você fica todo mundo deitado e conversando assim baixinho, daí vai dando aquele sono. Aí você já vai começando a dormir, mas você ainda tá ouvindo o povo conversar, assim, nas caminhas, assim, tic, tic, tic. Ai, eu adoro, adoro. E em casa também, quando eu dormia, às vezes, no quarto com a minha mãe, a gente ficava conversando até dormir. Ou, tipo, quando eu era bem pequena, que dormia eu e um irmão meu no quarto com os meus pais. Ou, às vezes, a gente dormia tudo junto na sala, pra alguma coisa assim.
Ah, eu sempre gostei, assim, de, tipo, estar quase dormindo com conversa, sabe? Assim, ai, eu gosto demais. Por isso que eu ouço muito podcast, eu ouço dormindo, na real. Eu ponho, aí eu já, que gostosinho, e durmo. E o Paulo? Não. A cama é pra dormir. Deitou, é pra desligar. Ai, meu Deus E do daí céu. desligo, né? Meu Deus do céu. Daí viro pro lado, fecho o E olho, daí, como eu falei que é igual acordar, só que é ao contrário, é porque ele deitou e fechou o olho, dormiu. dormiu. É isso É aí. assim. É assim, ué. Nossa, Mas o pra não. acordar eu sempre fui assim. Eu sempre. eu- É porque ou eu pulo da cama, Ou ou a não acorda. cama fica me segurando. Eu pulo de vez Ah, mas você assim. nunca foi de dormir muito. Tipo, eu sempre fui dorminhoca. Eu gosto de dormir muito. E o Uhum. Paulo sempre foi de acordar mais cedo, assim. Tipo, mesmo quando pode dormir, sabe? Até mais tarde, quando a gente viajava de férias. Às vezes ele não conseguia dormir muito. Ele falava que começava a sentir mal-estar e tal. E Isso, eu a dor gosto de de dormir cabeça, muito. dor no corpo. Eu tenho que. Parece que a cama tá me expulsando dali, né? E eu pego e acordo, né? De repente posso até acordar com sono, com preguiça. Mas eu tenho que sair da cama. Não dá pra ficar na cama. Até Ai. ficar assim, sem fazer nada na cama, não Ah, dá. é. E eu gosto Não isso dá. também, assim, quando a gente tá no Não dia de consigo. folga ou quando a gente viaja, coisa assim. Eu gosto, tipo, aqui que tem o frio bem frio, tipo, ir pra cama com a cobertinha e ficar lendo ou vendo alguma coisa ou lendo. Ai, eu gosto muito de ficar na cama. Ele, sem Não, chance. não. A cama só funciona pra mim à noite pra dormir. Literalmente, né? Literalmente. Deitou, É. dormiu. E acordar, tem que acordar mesmo. Tem que pular da cama e tocar a vida, porque Ai, senão enrosca tudo. Daí. E até sonecas à tarde também não funcionam muito. Se for soneca de 15 nossa, minutos, ele meia consegue hora, dormir 15 ok, minutos. ok. Ou meia hora ele Mas se consegue for dormir mais que isso. isso, eu acordo estressado, com dor de cabeça, Eu não preciso de uma funciona. hora. Não funciona. No mínimo, tá? Porque se eu Então, posso, eu durmo mais. se eu sei que eu vou dormir e de repente eu vou ser vencido à tarde pelo sono e dormir mais do que esse tempo, eu prefiro não dormir. Prefiro ficar batalhando ali, tomar um cafezinho de repente, só pra dar uma despertada e não dormir. Senão, se dormir. Nossa, na época que a gente morou em São Paulo, os 4 anos que a gente morou lá, eu fiz faculdade, né? E era de manhã meu curso. Ah, era muito ruim, porque eu tinha que, tipo, acordar. Às vezes, num lugar que a gente, num dos lugares que a gente morou, eu tinha que sair de casa até 5h30. Então, tipo, eu acordava no metrô já, né? Porque, como eu disse, eu demoro a acordar. Então, às vezes eu saía assim, quando eu via que às vezes estava perto das 5h30, tinha pouco tempo para me arrumar. Eu acordava já me trocando assim, lá, 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 e meu Deus. Eu saía correndo pro metrô e tal. E daí eu ia acordar, eu já tava quase na faculdade já. E, nossa, daí era muito ruim. Altas vezes eu passei mal no metrô, tipo, caía minha pressão lá embaixo, porque eu saía correndo, dormindo ainda assim, e Tomar café. não tomava café. Mesmo se eu saísse em tempo normal, assim, que eu podia ir andando e tal, eu deixava pra tomar café na faculdade com a minha amiga lá. Mas quando eu acordava correndo, aí dava um ruim, né? Porque você acorda já assim, disparada, e era ruim. Mas, nossa, é muito ruim acordar assim, rápido. Pra mim não funciona, não. Ó, eu lembro que quando eu trabalhava, na época da faculdade, eu ia pra faculdade, eu ia pro trabalho de bicicleta. E eu sabia que de casa a bicicleta dava 15, 20 minutos. Então eu começava às 8, né? Então, se eu sabia que de 15 a 20 minutos Chegava? eu chegava, eu acordava às 7h30, levantava, pegava a bicicleta e ia embora. Ah, sim. Não, mesmo eu digo quando eu tenho tempo hábil pra andar, mas eu sempre gosto também de acordar próximo do horário, assim, mesmo sabendo tudo que vai acontecer, sem ser perdendo hora, eu prefiro acordar na hora e ir mesmo, mas correndo naquela vida de São Paulo lá não dava certo, não. É outra coisa que a gente tem de diferença em relação aos aniversários. Ah, é. Mas hoje em dia, assim, né? Porque quando eu era criança, minha mãe fazia festinha, assim, e tal. Mas aquela coisa, né? Só família, no máximo, ali.
Mas não é que eu não gosto de aniversário, eu não faço questão de comemorar, assim, como uma data especial. Óbvio, mais um ano de vida, graças a Deus, mas eu vejo como uma forma de gratidão diária, assim. Até porque também a gente comemora um ano novo no fim do ano, que é um ano que passou também, né? Então, eu não vejo assim, tipo, necessidade de ter, ai, vem, gente, em casa, meu aniversário, não sou muito assim. O Paulo já curte mais, né? Comemorar o aniversário, assim, eu nunca fiz muita questão, não. Na minha família, a gente se envolvia com a família e com os amigos mais chegados da igreja. Daí a gente ia ou para nossa casa, para casa de alguém que tinha uma casa maior, né? E daí uma coisa que acontecia bastante antes era que havia o culto e depois a gente ia comer, brincar, alguma coisa assim, né? E a minha lembrança é que isso era frequente, né? Pelo menos nos meus aniversários, sim, né? E eu não, e outra coisa que acontecia bastante, que era marcado, era os domingos de manhã. Domingo no almoço era na casa da avó paterna, e ou sábado ou domingo à tarde, de forma rápida, era na casa da avó materna. E era sagrado isso, era sagrado. Né? E Natal sempre era a festa da família dos avós paternos. E o Ano Novo dos avós maternos. E era assim, era sacramental, né? Então sempre tinha esse envolvimento com festa, com encontros, almoço e etc. A minha não. Não, não que a gente não tenha relacionamento. A gente tem relacionamento com meus tios, né? Normal, só que a gente não tem esse costume de juntar, sabe? Quando junta o núcleo de cada mini família da família, né? No caso de fim de ano, essas coisas, junta lá. Minha mãe, meus irmãos, a gente juntava. Nem todo. Mas você falou de domingo, eu lembrei que quase todos os domingos, logo após a escola bíblica, a gente passava na minha avó também. Só que eu só tinha a minha avó do lado da mãe, que a minha avó paterna faleceu, eu era bem nenenzinha, assim. Tinha pouco tempo de nascida, então eu não convivi com ela. Então só tinha a minha avó, mãe da minha mãe, que a gente passava lá quase todo domingo também, depois da EBD. Mas durante a semana eu ia lá de bicicleta às vezes, só para passar. Às vezes tomava um lanchinho com ela à tarde e voltava para casa, era só isso. Mas essa de juntar, assim, a família toda, assim, foram pouquíssimas vezes, assim. Eu nem me recordo. Acho que teve um encontro, assim, que juntou todos os meus tios que eu tava, assim, que eu me lembro. Mas até porque tem gente morando em outro estado e tal, então nunca tava a família completa. Então, mas também nunca teve mal-estar sobre isso, nem pressão, nem nada. É só assim, tipo, não, se quiser um passar na casa do outro, vai passar, assim, naturalmente, normal. Como os meus tios, a sua grande maioria moravam todos em Maringá, então era fácil essa reunião, né? Esse ajuntamento. E daí havia o plus no Natal, daí que quando os demais que não moravam em Maringá iam para Maringá para fazer a festa de Ano Novo, né? Sim. Essa festa de Natal acontecia, acho que desde antes de eu estar na família Pereira. Ela só veio a quebrar o ritual, né, por causa da pandemia. Vou colocar aqui mais de 35 anos acontecendo essa festa natalina. E da minha adolescência para cá, Ano Novo era com a turma da igreja também. Natal, tinha só o culto lá, de repente. Aí cada um ia para sua casa, mas no Ano Novo tinha o culto da virada, assim, né, do último dia. E daí, normalmente, os jovens e adolescentes iam pra chácara da igreja e tinha, tipo, uma ceia lá, fogos, essas coisas assim. Era mais isso. E a gente tem uma diferença que é na forma de socializar, vamos dizer assim. Não é tão... É uma diferença, vocês vão ver.
Mas é tipo, o Paulo, como eu já falei, como ele é mais do 220, assim, ele é uma pessoa que gosta de sair bastante de casa, de ter bastante programação, bastante coisa e tal. Eu já sou meio o oposto. O oposto, não digo oposto, porque eu gosto também de estar com as pessoas, mas não tanto no ritmo dele. Sou mais caseira, gosto de ficar mais na minha, tal, nanã. Mas quando nós estamos com as pessoas, aí a gente é diferente também. Porque o Paulo é mais na dele, mais quieto, e eu já sou. Oi, gente! Tipo assim, sabe? Então, às vezes, em determinadas situações, ele me leva junto para eu ser uma pessoa que vai abrir alas para conversa. Isso. Aham. Se completam, né? Se completam, né? Eu sou um bom ouvinte. Né? Eu sou um bom ouvinte. Eu gosto de ouvir, né? Mas Também eu não gosto. sou, vamos dizer assim, comunicativo, né? De ser aquela tipo de pessoa que arrebanha os outros a Eu partir não da arrebanho fala. também, não, mas eu sou mais caruda, digamos assim. E eu tenho coragem. Eu sou tímida, tá? Eu sou tímida. Tenho muita vergonha de, às vezes, de me expor ou me colocar para certas coisas. Mas eu tenho coragem de chegar mais fácil nas pessoas, mesmo que eu não conheça, sabe? De chegar assim do nada e falar e perguntar e sei lá. Eu sou mais caruda, sim. Mas eu sou tímida também. O que mais? O que mais? A gente tinha lembrado de alguma outra coisa no meio que agora eu já esqueci também. Da praia que a gente tem que comentar a diferença. Ah, uhum. E por mais A que gente tinha. nós gostamos É. de ir pra praia, o como curtir a praia é muito diferente. Mas muito diferente mesmo, né? Isso também é um pouco da nossa família, né? Tem essa Eu não sei diferença é de família. porque a minha família não ia muito pra praia. Não, Ela mas das nossas diferenças na praia, as nossas famílias são assim. Porque a minha família é mais do meu jeito. E a sua eu acho que é mais do seu jeito. De gostar mais de bater perna, essas coisas assim. não sei. Ah, Eu não sei qual que é a porque diferença? eu fui pra praia com a minha família mais quando era criança, Ah, tá. Entendi. não depois de adulto. Entendi. É, a gente ia sempre. Qual que E é a é longe, né, a diferença? praia de onde tá. A diferença é a seguinte, a Natália, ela gosta de ir pra praia, pegar uma cadeira, sentar na areia e passar o dia inteiro sentado Ou deitado. ou deitado na areia. É, tomar sol, né? Pá, Não, ficar admirando o não mar. dá, Eu vou não pra dá, não dá. isso. Você precisa explorar o local, desvendar o que a natureza tem para oferecer, né? Subir nos montes, Subimos. andar em toda a hora da praia, Não, até que isso conhecer eu as gosto de praias andar na areia, vizinhas. assim. Gosto de andar na areia, tipo, vai lá e volta. A gente fazia isso em família. Tipo, com a minha mãe, a gente ia até lá no forte, lá e voltava andando. Ou então à noite andar na feirinha hippie, assim, nessas feirinhas que tem em cidade de praia, sabe, de artesanato. Eu gosto, aí sim. Mas durante o dia no sol, ficar fazendo essas coisas, não. Nem a pau. O Paulo curte umas Curto, aventuras. curto. E daí ficar sentado não é que é angustiante, né? É diferente. Você quer movimento, Eu né? queria Você gosta de andar, movimento, eu gosto caminhar. de coisa Por exemplo, na última vez que nós fomos à down. praia, daí o que me confortou, vamos dizer assim, de ficar parado foi a Ana, né? Porque a gente tinha que ficar com ela ali, né? Porque algumas vezes, se eu não me engano, eu ficava com você, de repente saía um pouquinho, né? Só pra ir entrar na água que a Não, gente não, se dividia. antes da Ana, Ah, quando a nós gente fomos. andava junto, é. E Eu daí, ia junto daí. como foi a primeira vez da Ana, a Ana ficou com medo do mar, ficou com medo da Uhum. areia, então a gente ficava sentado ali, a Ana ficava toda acuada no colo, né? E a gente ficava, acho que uma A hora gente ali, andou um pouco também com ela lá, isso. né? Viu E as daí voltava coisas. pro quarto, né? É. Então
Foi mais. Daí foi literalmente uma praia de descanso, né? A Foi. gente. É, por isso que eu gosto de descansar, não gosto de ir pra tirar férias pra ficar fazendo coisa. Não, eu quero, sabe? Aquela Maresia. Sim. Não, Ah, não, eu quero não, não dá certo essa aventurar. música, mas enfim. Não. Quero aventurar, explorar, subir, descer, e Nossa, andar e fazer tudo que der pra fazer. melhor não, né? E isso também se revela em casa, né? Tipo, essa questão de agora com as crianças é engraçado, porque o Paulo é o do agito, então ele é o do agito, entendeu? Ele chega aqui no fim do dia, aqui, ó, querendo festa. E eu tô no fim do dia querendo já, né, diminuir o ritmo, acalmar, tomou banho, aquele banho relax, assim, e tal. Às vezes, não sempre, mas quando tinha só a Ana, eu fazia mais com ela. Agora com o Samuel eu fiz pouco ainda. De fazer massagenzinha, assim, nele, só dar aquela relaxada pra ir preparando pra dormir, né? Mas esse daqui tá assim, ó. Uhul, ai, joga a Ana pra cima. E eu, tipo, tá na hora de dormir. Eu falo, ah, lembra que ela já vai dormir. Daí ele, não, então tem que acalmar, não sei o que dele. Mas é engraçado, nossa, é muito diferente. Bem Né, diferente. minha mãe percebeu isso Ah, na, na diferença da gente dar banho na Ana, por exemplo. Que meu banho é silencioso, quase assim, sabe? Eu só falo com ela umas coisas, jogo água, assim, pra relaxar. Sabe aquele banho de ofurô, assim, que a gente gostaria de fazer? E daí ele com a Ana vai, filha, uhul, vai, isso, bate na água, e não sei o que lá. Você ouve ele falando aqui, ó, o tempo inteiro. Eu não sou contra bagunçar com a criança, não. Eu bagunço também, tá? Tô falando à noite, assim, as últimas coisas do dia, né? mas Eu penso de vamos relaxar. pontuar, né? Que à noite, né? Isso acontece não são às 9 horas da noite, Não, né? a partir das 7 horas da noite já é uma preparação para ir dormir, né? É porque a gente adulto agora, obviamente, a gente já meio que perdeu essa questão do nosso ciclo circadiano, que é algo que nasce com a gente, né? De tipo, o nosso organismo é preparado para despertar com a luz do sol de manhã e conforme a luz do sol vai diminuindo, a gente também já vai diminuindo para dormir. E hoje, com muitas telas, a claridade celular, TV, essas coisas, a gente foi perdendo isso, né? E treinando o nosso organismo para ficar acordado mais do que deveria, né? Mas como eu já sou desse estilo de querer ir, né? Eu gosto da noite, essa é a questão da nossa Ah, diferença também, verdade. né? Eu sou muito notívaga, muito assim, eu gosto muito da noite para estudar, para ficar acordada. Eu gosto de ficar acordada à noite e ler ou assistir alguma coisa, eu gosto da noite. O Paulo já não. Não, chega às 11 horas, acabou a No máximo, bateria, né? não dá mais. E eu fui acordado, mas fui acordado que nem um zumbi. Teve uma vez que, acho que a penúltima vez que fomos na sua casa não, na casa da sua Da minha mãe, mãe. e daí Ah, sentou os sim! irmãos dela e ficava conversando. Aí começa, Era umas e é meia-noite já, gostoso né? ficar ouvindo porque eles ficam lembrando das histórias e tal. É legal e tal, né? Mas, como passou do meu horário, né, eu estava ali só de corpo presente, porque de espírito eu estava lá em Nárnia, né? E eu estava assim, literalmente Eu olhando só assim vi para o assim, ó. vazio, né? E balançava, porque dava aquela Às vezes ele dava uma pescadinha, risadinha a disfarçar, do né? que a gente tava Fingir falando. que estava entendendo alguma coisa, não estava ouvindo Aí nada. tava ele, minha mãe já tava assim também na mesa, assim, ó. E o Paulo Na do minha outro lado. mente eu só ouvia. E daí E você minha não, família você não nem fica gosta de falar. acordado e não fica dormindo. E é muito ruim pra mim isso, né? E eu gosto de desligar, literalmente assim, desligar. É, literalmente. E daí pra mim a noite é pra isso, pra desligar. Aí de dia você mete bronca, mas à noite, nossa, noite assim, né? A partir das 11h30, meia-noite, é muito difícil, Nossa, eu muito acho muito difícil. gostoso, assim, o silêncio da noite eu gosto, sabe? Porque justamente eu acho que isso tem a ver também com o meu gosto de ser mais do acalmar, sim, porque eu gosto de silêncio, gosto, assim, dessa calma que a noite traz, sabe? Não sei, eu sempre gostei.
Mas agora também depois que eu entrei nessa crise da dermatite, também eu sempre gostei mais da noite, porque normalmente já tá mais fresquinho, mais de boa, dá uma acalmada, apesar de que também não me deixava dormir direito. A dermatite não me deixa dormir bem, então meio que também zoou tudo minha qualidade de vida, porque eu comecei a ficar muito acordada na madrugada, né? Mas tirando isso e antes disso tudo, eu sempre gostei da noite, assim, sempre gostei de olhar as estrelas, ver a lua, essas coisas bem, bem roots, assim. Eu gosto mesmo, de verdade. Eu tinha esse costume, assim, de abrir a janela do meu quarto, deitar na cama e ficar olhando o céu, daí escutando música, fazendo alguma coisinha Você assim que aplaudia o acalma. sol, a lua. Uma salva de palmas para o E meu pôr do sol. sol. Não, não fazia, não. Mas eu sempre curti, assim, isso é a nossa maior coisa oposta, assim, né? Sim. Ai, engraçado. Mas daí, então, isso tudo além da maior diferença que a gente tem, né? Que é Graças a Deus, o né? fato de ser uma mulher e um homem. Graças a Deus. Graças a Deus, mas já é uma baita Com diferença, né? certeza. E daí a dificuldade de se conviver já começa por aí, né? Agora trazendo para o casamento, por exemplo, né? Como que pode um cérebro deste e uns outros costumes, né? E outra forma de agir, de pensar, muitas vezes conviverem no mesmo teto. Sim, são duas vidas diferentes, né? Dois sexos diferentes, duas perspectivas de vida diferentes, costumes e jeitos, trejeitos, né? E, e existem muitas diferenças. Na verdade, não é só entre a gente, né? Todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente. Eu acho que o problema seria se todo mundo fosse igual, né? Por exemplo, eu casar com outro Paulo Sérgio Romão Pereira, né? Não daria certo, né? Porque ficaria muito igual, chegaria uma hora que daria conflito ou aconteceria, encontraria-se diferenças, né? E aquela questão, né? É melhor se relacionar com quem é mais parecido com você ou com quem é mais diferente do que você, né? Na verdade, gente, tanto faz, né? Por quê? Porque mesmo diante das diferenças ou daquilo que as coisas, das características pessoais são iguais no casal, existe algo acima de tudo isso, né? Que na verdade esse é o ponto-chave, né? É o que une. A fórmula de ouro, vamos colocar assim, né? Que é a cruz de Cristo. E nós devemos entender que, como a palavra de Deus diz em Gênesis 1, e depois em várias passagens, afirmando de que o homem deixando seus... Pai e mãe. Nossa, fugiu aqui, né? Nossa, fugiu. O homem deixando pai e mãe, se unindo à sua mulher. O quê? Tornando os dois uma só carne. É. Nossa, embaralhou tudo a mente aqui. Nossa, Paulo. O horário. Deixar pai e mãe para tornar-se uma só carne. Então, por mais que ainda existirá as diferenças, né, começará a haver agora uma união. Né? E colocaremos aqui que torna-se uma união mística. Né? Por quê? Porque algo vai unir essas diferenças, vai fazer com que mesmo com tendo as diferenças, as coisas funcionam. Né? Como que isso é possível? Né? Cristo Jesus. Né? Nós devemos entender que para eu me aproximar do meu cônjuge ou para o meu cônjuge me aproximar de mim, o caminho deve ser eu no sentido da Natália ou a Natália no sentido da minha pessoa. Mas é nós dois caminharmos rumo a Cristo Jesus, ao nosso Deus. Sim. E isso fará com que as diferenças e as semelhanças consigam caminhar de forma tranquila, apaziguadora. Né? Então, a união, aquilo que faz com que um casal seja um casal, não sou eu e não é ela, é Cristo Jesus. Né? Alguém pode dizer assim, mas eu conheço muitos casais que não têm Cristo Jesus e se dão bem. Se dão bem, né? Ok. Né? Eu não vou entrar no mérito da particularidade dos outros, né? Mas eu devo seguir aquilo que a palavra de Deus me traz como revelação, né? E ela nos conduz
do entendimento de que as diferenças, as coisas, o estilo de vida, ele se envolve de forma mais correta quando nós caminhamos para Cristo Jesus. Isso. E ao mesmo tempo, a gente deve lembrar que, e aí não é estritamente para a vida conjugal, mas para a vida cristã, né? Nós somos chamados a renunciar, a abrir mão de nós mesmos, né? O próprio Jesus disse, né? Negue-se a si mesmo, né? O negar a si mesmo é negar aquilo que eu sou, né? Meus gostos. Exatamente. Então, entendendo isso, como eu já comecei a praticar isso por causa de Cristo Jesus, eu vou ter facilidade, vamos dizer assim, de conseguir abrir mão daquilo que eu gosto em favor do meu cônjuge. Então, diante de vontades dela de ficar sentado na praia o dia inteiro, isso não vai me remoer e não vai causar, isso não vai ser um causador de conflito no nosso relacionamento, porque eu sei que eu devo abrir mão em favor de Cristo, mas em favor dela também. Porque eu sei, ao mesmo tempo, que com o meu cônjuge também é uma pessoa cristã, haverá um momento que ela fará a mesma coisa. Exato. Né? Então vai ser, consequentemente, uma troca, né? Mas eu não faço isso pensando em que eu vou receber algo em troca. Isso. Né? Eu vou fazer isso em favor, em amor ao meu Deus. Isso. Né? Reconhecendo obediência a Ele primeiro. Isso, exatamente. Então, eu tendo... E como é que eu consigo fazer isso? Porque eu estou caminhando a Cristo Jesus. Sentido, né? Cristo. Eu estou buscando a Cristo Jesus. Né? É claro que na teoria é bonito falar, né? Mas na prática é uma batalha. Né? É uma luta mesmo. Né? Não é algo assim... Para mim não é legal ficar sentado a tarde inteira na praia. Pelo esse exemplo vai ficar mais claro, né? Tá, porque a gente mistura bem os gostos. Sim, né? Ficar vendo aqueles montes bonitos a serem explorados, né? Aqueles passeios a serem feitos, né? Aquelas aventuras, né? Que quase você morre fazendo aventura, né? E ficar sentado ali, né? Por mais que seja, vamos usar a palavra frustrante, não é frustrante, mas é incômodo, né? É o que eu queria. Né? Mas isso não vai destruir o meu coração. Ou fazer a gente brigar. Pai, eu tô aqui por causa de você, não sei o quê, e você não reconhece meu sacrifício por você. Isso não acontece, né? Por quê? Porque Cristo Jesus, ele vem adequar o nosso coração, né? E veja, eu digo isso por nós, né? Sim, não por mim. Né? Porque a gente tenta, se esforça em fazer as coisas para louvar ao Senhor, para louvar a Cristo Jesus. Né? Falhamos às vezes. Com certeza, com certeza. Nós temos os nossos arranca-rabos, né? Sim. Nós temos momentos no qual as diferenças entram em conflito. Mas nós devemos entender que isso não é a engrenagem principal do relacionamento. Né? Isso não pode ser um causador de conflitos grandes. Né? Sim. Por quê? Porque Cristo Jesus vem nos conduzir para um caminho, né? Ele vem mostrar como que deve ser um relacionamento. E daí a gente pode até estender isso, porque os princípios bíblicos de relacionamento não se resumem apenas no relacionamento matrimonial, né? Mas se envolvem a todo e qualquer tipo de relacionamento. Né? O apóstolo Paulo, em Romanos, disse que no que depender de vós, tem de paz com todos. Né? O próprio Jesus também, no Sermão do Monte, diz que nós devemos ser mansos, humildes. Né? O apóstolo Paulo depois diz que o resultado de ser cristão, de ter o Espírito Santo em nossa vida, termos controle, termos autocontrole, né? Em Efésios 5,18. Então tudo isso vem nos conduzir a sermos capazes de nos relacionarmos com qualquer tipo de pessoa. Isso. Porque Cristo Jesus vem moldar isso, vem moldar esse ser, essa capacidade em nosso coração. Né? Então, se existe uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, no sentido de que sempre tem um espírito belicoso, né? Sempre está girando conflitos, né? Que não se dá bem com o seu cônjuge, né? Isso demonstra um coração falho, demonstra um coração que está com problema no relacionamento com Deus. Né? Porque até mesmo, voltando um pouco, né, que você falou de que, claro que mesmo nós tentando seguir e obedecer aquilo que Cristo nos ordena, né, ou nos instrui,
A gente ainda assim tem os nossos conflitos e tal, mas já são também conflitos, vamos colocar assim, mediados pelo Espírito Santo, porque nunca é um conflito que há falta de respeito, gritaria e aquela coisa assim. Não, são conflitos que às vezes a gente vê um erro, uma coisa assim, e acontece alguma chateação um com o outro, alguma coisa assim, a gente consegue conversar. E graças a Deus, eu tendo um esposo cristão, a gente pode orar junto, ou a gente ora separado, que seja, mas a gente pode tratar disso sabendo que o outro tem um entendimento espiritual da coisa, também vai poder me ajudar quando ele orar sozinho, e quando eu orar sozinho eu posso orar por ele também. Então isso já é um conforto muito grande e faz uma boa diferença nessa questão dos conflitos. Porque como a gente disse, os conflitos, as diferenças vão continuar aqui existindo. Só que a forma como eles são tratados e como eles são absorvidos por nós é diferente, porque justamente a gente entende e conhece da vontade de Deus, né? Então, por mais que às vezes eu fique chateada com o Paulo de alguma coisa, ou ele de repente me frustra em algo que eu espero dele, eu sei que eu posso falar com ele sobre isso, ou antes de falar eu vou orar e vou resolver com Deus isso, porque às vezes é o meu coração que está querendo coisa demais. Então, a gente vê que diferença faz a gente caminhar com Cristo, mesmo tendo as dificuldades, mesmo tendo as diferenças, né? Então, é justamente isso que faz com que possa dar certo essa união, né? Sim, sim. E daí a gente sempre pensa nas pessoas que não têm esse entendimento, né, da existência da Bíblia como regra de fé e de prática, daquilo que Cristo nos ensina, daquilo que Deus requer dos seus filhos, como que esse povo convive, né? Porque por mais que daí não, vive bem, pessoas que não conhecem a Cristo, eles se dão super bem. Mas vai ter algum ponto, em algum momento, ou já existe, que vai criar alguma tensão. E como que eles vão resolver isso, né? De que forma que as reações se darão, né? Sim. É isso. É isso, né? E com isso vai o quê? 12 anos aí dessa 12 convivência louca. Eita, misericórdia. Não, louca no bom sentido. Sim, sim. Então, gente, busquem ao Senhor. Né? Busquem sabedoria de Deus. Busque ter um relacionamento primeiro com Deus. Para que este relacionamento entre você e Deus comece... Não tá rosqueado aqui, esse daqui. Mas... Daí o relacionamento... Quando o seu relacionamento sendo bom entre você e Deus, consequentemente vai se estender às outras pessoas, né? Por quê? Porque nós somos chamados a amar a Deus e amar ao próximo. Né? E o amar ao próximo não é apenas nosso cônjuge, nossos pais, né? Próximos são todos aqueles que estão ao nosso redor. Né? Então, busca ao Senhor, ter um relacionamento sadio com Deus. Este relacionamento não é um relacionamento, vou usar a palavra místico, no sentido de que nós assistimos nas religiões aí afora, né? Para ter um bom relacionamento você precisa subir no monte, precisa fazer as campanhas, não sei o que, Não, né? O relacionamento com Deus é leitura bíblica e oração, né? É vamos dizer assim, o arroz e feijão, né? É o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5, 19 e 21, né? Cantar salmos, entrar louvores, né? Estar em comunhão, se submeter aos irmãos, ter esse envolvimento cotidiano com o corpo de Cristo. E, consequentemente, o nosso relacionamento com Deus vai se desenvolver. Se nós estivermos bem com Deus, consequentemente, nós estaremos bem com o nosso próximo, com o nosso cônjuge, com outras pessoas afim. E se nós somos capazes de nos submetermos a Deus, consequentemente, nós teremos facilidades de nos submetermos aos outros, né? Isso sempre são consequências, como a gente falou, né? Para que duas pessoas se relacionam de forma boa, né? As duas precisam caminhar
a cruz de Cristo, a Deus, né? Tem um comum maior, né? Tem um comum maior. E, tipo, quando a gente fala arroz e feijão, não é algo... Pejorativo. Né? Até porque, nutricionalmente falando, presta atenção, hein? O arroz e feijão é uma combinação perfeita, porque as proteínas de um e do outro se complementam, formando uma proteína boa, vamos dizer assim, e bem disponível pra gente, pra nossa nutrição. Então, arroz e feijão é algo que se complementa e que dá força, né? Que fortalece. A proteína é um macronutriente que ajuda na estruturação de músculos, né? E tudo. Então, espiritualmente falando, a leitura da Bíblia e oração são complementares e é o que dá força pra gente, que sustenta a gente, né? Então, é isso. Legal. Show. É Show de isso bola. aí. E aí? Vamos caminhar para o encerramento? Então vamos, né? Eu não recebi nenhuma história de relacionamento ainda. Você recebeu? Não. Pra gente poder ler? E queremos pedir sua ajuda para que nós cheguemos a 100 inscritos, né? Nós temos muitas visualizações, né? Muitas assim, né? Proporcionalmente aos inscritos. Mas nós pedimos a sua ajuda para que você compartilhe com seus amigos, né? Convide pessoas para assistir. Sim. E também se inscrever ao nosso canal, né? No canal no YouTube e também no Spotify. Né? E também seguir no Instagram. Então, pedimos a sua ajuda para que você nos apoie aí, divulgue com os seus contatos, né? Para aqueles que são seus amigos e seus inimigos também. Ai! Né? E se você assistiu até aqui, vai colocar nos comentários do YouTube aí, para quem tá vendo no YouTube, a palavra antialérgico. Nossa! É sério, coloca aí nos comentários. Se assistiu até aqui, coloca antialérgico que a gente vai saber se assistiu. Tá bom. Beleza, gente? Então muito bom tê-los aqui conosco. Compartilhem. Tá? Compartilhe. Deus abençoe vocês. Né? É isso aí. Conte com a gente também. Estaremos orando por vocês. Não que nós conhecemos todo mundo, né? Mas intercedemos por aqueles que nos assistem, para que o Espírito Santo toque no coração de vocês, né? E se houver alguma dificuldade, que nosso Deus possa socorrê-lo, né? No seu relacionamento, ou com o seu cônjuge, ou com outra pessoa. Mas saiba que Deus pode te usar para abençoar o outro que de repente está gerando conflitos, né? A palavra de Deus diz que o cristão ele pode ser canal de bênção para aquele que de repente não é cristão ou para aquele que está gerando problemas. Né? Então que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te conduza em seus relacionamentos para que sejam relacionamentos que glorifiquem ao Senhor. Isso aí, gente. Ficamos assim, então. Então tá bom. Deus abençoe, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.